Eu tenho que fazer janta, professor. Tem que quem fazer janta, lavar louça. E depois, só aí eu tô liberado a assistir o jogo. Então, eu queria dar os parabéns para vocês, né? Então, os 3 cursos nossos, né? Conseguiu chegar nos 70 pontos do avaliar, né? Você deve ter recebido esse e-mail da Flávia, né? Administração chegou a 71%, contábeis 72% e RH 30%, né? Então, são um dos poucos cursos, os poucos cursos que conseguiram, né? Que os alunos responderam. E é importante isso, porque, primeiro, chega nos 70 pontos, a instituição avalia. Se não chega nos 70, chega nos 69, muita gente respondeu e não vai saber a opinião. Então, depois dos 70 já é avaliado. E outro, que também é uma métrica do MEC para avaliar o curso, né? Então, o curso de administração também ele tem uma avaliação do MEC se os alunos respondem às pesquisas e também vai ver em cima da resposta dos alunos para dar nota e tudo mais. É um dos pontos. Então, vocês estão de parabéns que vocês conseguiram aí, a administração chegou no patamar aí, tá? Hoje a gente vai falar de três sessões nós vamos trabalhar hoje, porque as 3 são mais ou menos interligadas, né? E aí a gente vai falar 4.1, a 4.2 e a 4.3, vai ficar só para a próxima aula a 4.4, né? E aí praticamente a gente completa o assunto dessa disciplina. E aí nas próximas aulas que tiverem, a gente vai trazer algumas atividades para a gente fazer, alguns artigos, algumas coisas para a gente conversar um pouco, tá? Então, a gente vai falar de índices, né? A parte de investimentos Ixi, ela falou que está esperando. Quem que está aqui? Débora falou que não tá conseguindo entrar. Deixa eu ver aqui, peraí se é... A Adriana entrou, a Débora não está conseguindo entrar? Falou alguma coisa, Bruno? Boa noite. Não, só para... Era você que não estava conseguindo entrar, Adriana? Não, não. Não, né? Eu acho que é a Débora, né? Então, a gente vai ver esses 3 índices, né? E eles têm alguma ligação. Então, é importante esse lado de a gente trabalhar e sempre olhando os índices e sem a preocupação de ver os cálculos, né? E é saber o que com cada índice que pode se fazer a análise, né? Ou análise de um projeto, ou análise da rentabilidade da empresa, O senhor né? fala a parte conceitual de cada um deles. A parte conceitual. O importante é que a ideia para A gente passar para saber do vocês que se está falando, né? passar a parte conceitual e não entrar muito em detalhes de cálculos, né? Se vocês forem buscar nesses capítulos do livro, eles dão todo o detalhamento de cálculos, Seria tudo mais mais. para uma parte quem faz contábeis, né? Isso, para que a gente... não é o foco nosso de administração. A administração é mesmo pegar a importância de cada índice. Por isso que eu prefiro a gente falar um pouco só do conceito, e claro, tem alguma coisinha para a gente saber onde vai chegar no índice, mas para que a gente possa
ter uma ideia, né, de como cada índice trabalha e aquilo que, de repente, vocês vão, em alguma atividade, alguma empresa, está trabalhando e começa a se falar alguma coisa, determinado índice, vocês já têm ideia do que é, né? Então, esse é o lado principal. E a parte de cálculos, vocês vão tirar, ou tira no Excel, ou tem sistema que traz os cálculos para vocês e vocês vão fazer a sua parte final do cálculo do índice, né? Então, mas o lado importante é entender o que o índice representa. É isso que eu estou procurando trazer para vocês, tá? Então, a gente vai falar primeiro do índice do índice de lucratividade líquida. Então, o que é o índice de lucratividade líquida? Ele é o quociente do valor atual das entradas de caixa sobre o investimento do projeto. Então, a gente já vem tendo contato com alguns índices, aquilo que a gente viu na semana passada, o payback, o valor presente líquido e tudo mais. Então, você tem um investimento inicial, de repente você investe R$100 mil, e aí, no decorrer do tempo, você vai tendo o retorno desse investimento, né? Que é as entradas de caixa, né? E aí, o que ele coloca, o valor atual das entradas de caixa, é isso. Você sumariza todas as entradas e traz para o valor presente e você vai somar, vai fazer a divisão do valor de todas as entradas, aquilo que você teve de resultado com o investimento sobre o investimento inicial. Então, esse quociente é que dá para a gente o índice de lucratividade líquida. Então, o índice de lucratividade é uma técnica sofisticada de análise econômica de investimentos, porque ela considera o valor do dinheiro no tempo, né? Aquilo que a gente criticou na aula passada sobre o payback, que o payback ele apontava só quando tinha o retorno do dinheiro, né? Ele não olhava para frente. Aqui não, aqui ele olha todo o retorno e ainda utiliza a parte do VPL, do valor presente líquido. Ele traz por valor presente, tá? E aí o que ele aponta, né? Se o IL, né, se o índice de lucratividade for maior ou igual a 1, significa que o projeto é aceito. E se o IL for menor que 1, o projeto será rejeitado. Então, você faz uma projeção de entrada, você faz uma projeção, você vai investir, você faz uma projeção de como vai ter esse retorno do dinheiro e aí você vai ter as entradas de caixa, né? Então, é fácil a gente entender esse índice maior ou igual a 1, né? Vou retornar aqui para a tela anterior e a gente tem, né? Se o valor atual de todas as entradas, trazendo para o valor presente, se ele for igual ao investimento inicial, essa divisão aqui vai dar 1, né? Então, quer dizer, se for maior ou igual a 1, o projeto é aceito. Agora, se a gente investir um dinheiro e o valor das entradas, aquilo que a gente vai ter o retorno, for um valor menor que o investimento inicial, essa fração aqui, esse quociente, vai dar um número menor que 1. Logo, o projeto não vai ser aceito. Você vai fazer um investimento num projeto, você põe um dinheiro e você não vai conseguir nem retornar aquilo que você investiu. Então, dessa forma que é avaliado se o projeto é aceito ou não, né? Então, esse índice é bem tranquilo o entendimento dele, né? Aí ele traz para a gente algumas vantagens, né? Que é facilidade de compreensão e a decisão entre alternativas de investimento baseado nos maiores índices. Quer dizer, você tem 3 projetos que você vai investir, você calcula o IL de cada um deles, e é claro, você vai estar investindo naquele que o IL for maior, né? Então,
É isso que ele está dizendo para a gente. E a outra vantagem é que o método ele incorpora o valor do dinheiro. É aquilo que é criticado em alguns métodos, né? Nesse método ele usa o VPL, ele traz por valor presente, e aí então também é importante isso para você não perder a desvalorização do dinheiro, né? E como desvantagem, né? Da mesma forma que a taxa interna de retorno, que a gente viu na aula passada também, ele não leva em consideração o volume dos retornos em tempo absoluto, em termos absolutos, que é o valor do dinheiro, né? Quer dizer, quanto que você vai ter de retorno. Ele só considera os índices, né? Então, de repente, você vai estar fazendo uma comparação de um investimento ou de um projeto que custa 10 mil com um projeto que custa 100 mil, e aí você vai ter um índice, de repente você retorna nesse projeto de 10 mil, você vai retornar 20 mil, você vai ter um retorno de 100% dele, né? Praticamente 100%, e aí você faz um investimento de 100 mil, você tem um retorno de 150, você vai estar ganhando 50 mil contra 20 do outro projeto. É isso que ele aponta para a gente aqui. Ele não mostra tudo em termos absolutos, mas ele te dá uma porcentagem de rentabilidade, né? E é aquilo que a gente fala de todos esses índices, né? Não dá para se trabalhar apenas com uma forma de avaliar um investimento. Você tem que pegar vários desses índices e fazer a comparação, e aí comparar em todos para ver qual que é melhor. Então, você tem alguma facilidade para te dar uma sinalização nesse IL, mas também você tem que ficar atento que ele dá só a relação da porcentagem e não leva em consideração em valores o quanto vai retornar, né? Aí ele traz aqui um exemplo, né? E ele fala que para compreendermos e aplicarmos o método, partimos da informação inicial de uma análise de projeto de investimento de 1.600.000. Aqui não é vírgula, é ponto, né? 1.600.000 para a compra de veículos a serem utilizados por uma transportadora. Então você tem um investimento de 1.600.000 para comprar caminhões, né? Investimento em caminhões que serão necessários para a prestação de serviço mencionado no projeto por um período de 5 anos. E aí, porque é correspondente ao período de vida útil dos caminhões. Então, o projeto vai ser 5 anos. Tá? Aí ele traz aqui para a gente uma tabela. A partir do momento que a gente investe 1.600.000, a gente vai ter aqui a receita operacional, os valores da receita operacional no ano 1, no ano 2. A receita operacional é o valor que entra no nosso caixa, né? No ano 1, no ano 2, no ano 3, no ano 4, 1.950.000 nos 2 primeiros anos, 1.850.000 no terceiro, 1.750.000 no quarto, 1.650.000 no quinto. Aí você tem o lado das despesas, né? Despesas estimadas nesse período, e você vai ter o fluxo de caixa, que é aquilo que vai entrar no seu caixa antes do imposto de renda, né? Então, esses valores aqui é que serão utilizados para chegar no nosso cálculo do IL, tá? Então, aqui a gente tem, somando todas essas receitas aqui, né, a gente vai chegar no 9.150.000, somando todo o fluxo de caixa, a gente vai ter aqui a parte do fluxo de caixa, a gente tem um investimento de 1.650.000.
Nosso IL é o valor atual das entradas e caixa sobre investimento total, né? Então, o que que nós vamos fazer? Como ele disse que na teoria, né? Ou na definição, que esses valores são trazidos para o valor presente, a gente utiliza aquela fórmula de trazer para o valor presente, aquilo que a gente viu lá na matemática financeira, né? Ele está usando um custo de oportunidade de 10%, então nosso K aqui é 10%, e ele vai fazer esse cálculo, não vamos nem se preocupar quebrar a cabeça, a gente pode usar uma calculadora, Excel, alguma coisa, a gente vai chegar no valor das entradas de caixa que, que são trazidas para o valor atual, né, o VPL, vai dar 3.457.818. Então, a nossa fórmula, o que é? É o valor atual das entradas, que é esse daqui, 3.457, sobre o investimento inicial. Então, o que a gente vai ter? Nosso IL vai ser 3.457 sobre 1.600.000, né? Aí a gente chegou num IL igual a 2,16. Então, indo na teoria, se for maior que 1, o nosso projeto é aceito. Então, como é 2, o projeto é aceito. Então, o IL é maior que 1, pelo critério da decisão do projeto, será aceito, né? Então, é bem tranquilo o entendimento, né, pessoal? Alguma dúvida? A princípio, acho que não, né? Lá no livro, ele aponta para a gente que existe esse artigo, né? Que ele explora mais o índice de lucratividade. Tem vários exemplos nesse artigo, né? Também quem quiser se aprofundar pode buscar esse artigo e conhecer um pouquinho de índice de lucratividade, tá? É bem simples essa seção 1, ela é mesmo só aquilo que eu comentei, a parte da teoria, o índice de lucratividade, só voltar aqui para reforçar, né? Ele vai ser o valor atual das entradas sobre o investimento inicial, e ele tem que ser maior ou igual a 1 para o projeto ser aceito, né? E é claro, esses valores de entrada têm que ser estimados quando você vai vender o projeto, né? Mas tem que ser, vai vender o projeto, vai vender o projeto para a diretoria, mas tem que ser estimado com a maior precisão possível, né? Não pode ser estimado de qualquer jeito só para vender o projeto. Depois, se não acontece, é cabeças que rolam, né? Então, tem que ser muito bem definido quais serão os valores que vão estar entrando no caixa, né? Então, eu falei índice de rentabilidade, é índice de lucratividade, né? Agora que a gente vai falar do índice de rentabilidade, tá? Então, o que é o índice de rentabilidade? Eles são os índices que permitem a avaliação dos lucros da empresa em relação às vendas, aos ativos e ao capital investido. Então, também trabalha em índice, né? A rentabilidade econômica para as empresas é comprovada quando essa rentabilidade obtida por uma empresa é maior que a fornecida pelos custos de oportunidade. Então, quer dizer, aqui você vai ver aquilo que a empresa tem de rentabilidade comparado com o custo de oportunidade que é o índice que você obteria se você fosse investir num outro negócio, se você fosse aplicar numa instituição financeira para ter uma rentabilidade, né? Então, é o que a gente já viu no passado, o custo de oportunidade. Sempre existe uma crítica, né, da metodologia, aquilo que a gente vem falando, tem que sempre pensar em utilizar os vários métodos, né, não usar apenas um,
Então, ele fala que a maior fragilidade dessa metodologia, assim como os outros critérios que são utilizados para a análise econômica, é o fato de não considerar o fluxo de caixa ao longo do tempo. É aquilo que a gente viu lá no payback, né? Então, ele não considera o fluxo de caixa ao longo do tempo. Então, o que ele faz aqui, né? Essa aqui a gente já viu em algumas disciplinas lá de contabilidade, né? Mas a gente traz aqui para mostrar como que é feita a margem de lucro bruto, né? Então, o que ele faz a margem de lucro bruto? Ela mede o percentual do lucro bruto sobre as receitas das vendas. Então, você pega esse índice, né? Normalmente, ele é feito por um período e normalmente o período é em um mês, né? Então, você vai pegar qual foi minha margem de lucro bruto nesse mês, eu vou pegar a receita das vendas, menos o custo dos produtos vendidos, sobre a receita das vendas. Aqui eu vou ter um percentual, vou ter um fator e vou multiplicar por 100, aí eu vou chegar no percentual. Então, aqui é um percentual, e aí é a crítica que ele falou no slide anterior. Ele não mede isso no decorrer do tempo. Então, quer dizer, você tem uma margem, por exemplo, em fevereiro, com a receita das vendas, e você pode ter a mesma margem, você teve mesma entrada de dinheiro em março, e aí você vai ter o mesmo percentual, só que se você tiver uma receita das vendas no mês seguinte, ele pode te dar a mesma margem, mas você não está colocando o custo do dinheiro envolvido. Então, é a crítica que ele faz, mas é um índice que pode servir para que você avalie a sua empresa. Então, os gestores, eles acompanham esse tipo de índice, eles vão fazendo os índices mensalmente e vão vendo como que vai estar sendo a sua margem de lucro. Então, é uma parte de avaliação, né? Não pode se fixar apenas nesse índice, você precisa utilizar outros índices para comparar se a empresa está sendo rentável ou não. O outro índice também calculado, né, é a margem de lucro operacional. Então, o que ele faz esse índice? Ele mede o percentual de valores de receita que permanecem após a dedução dos custos e despesas, exceto os juros, impostos e dividendos. É o lucro de cada unidade monetária da receita. Então, o que você tem? Você tem o resultado operacional sobre a receita das vendas. Então, o resultado operacional, o que ele faz? Ele deduz, né, os custos e as despesas da operação. Então, compra de materiais, pagamento de funcionários ligados à parte operacional. Então, aí você tem um lado de despesa de margem operacional, que você tem um índice também. Vocês vão ter oportunidade no próximo semestre, né? Eu estava comentando um pouquinho com a Mariana, que quando ela entrou, no próximo semestre vocês vão ter comigo uma disciplina chamada simulação empresarial, né? Então, essa disciplina é uma disciplina, ela gira em torno de utilização de um software, né? O software, ele simula uma empresa, né? Então, é uma empresa, vocês vão criar grupos e competir entre vocês. Vocês vão trabalhar com o mesmo projeto no primeiro bimestre. A empresa de vocês, todas as empresas vão produzir o skate, né? E aí vocês têm
o material, vocês vão comprar o material do skate, vocês vão coordenar como que vão ser as vendas e vão ser quantos grupos a gente conseguir formar, cada grupo será uma empresa que também está competindo. Então, se a gente formar 6, 7 grupos, vão competir entre vocês, tentando vender skate no mesmo mercado. Então, vocês vão reforçar esse conhecimento aqui, porque todos esses índices o sistema calcula e vai servir de base para vocês tomarem as decisões para a empresa de vocês, né? Então, ele é um software bem legal, é uma forma bem interessante de fortalecer o conhecimento de tudo. Então, vocês vão trabalhar com visão de recursos humanos, contrata, demite funcionário, vocês vão trabalhar com visão de vendas, como que é o mercado, visão de preços. Então, a cada semana, vocês vão fazer uma simulação da sua empresa. E aí o sistema roda e vai avaliar como foi a simulação. Se vocês foram bem na simulação, ele dá uma pontuação. Então, uma área bem legal para fortalecer todo o conhecimento. Aí vocês vão gostar dessa disciplina. Fica mais dinâmico, né? Interessante. É bem interessante mesmo. É uma forma de vocês praticarem, né, esse tipo de índices aqui, né? Então, o sistema ele dá para vocês esses índices, né, baseado nos lançamentos que vocês fazem, nas escolhas que vocês fazem, e ele vai fazer todo esse cálculo para vocês, e aí ele vai servir como base para que vocês tomem as decisões. É bem legal. Então, essa margem de lucro operacional é um deles, né? A outra é margem de lucro líquido. Ele representa a proporção de uma unidade monetária de receita de vendas após a dedução dos custos, despesas, juros e dividendos. Então, a margem de lucro líquido é o lucro disponível aos acionistas, né? Aquele que a gente já fez alguma distribuição nas aulas anteriores, né? Tem lá uma situação que é no nosso DRE, né? Que tem lucro disponível aos acionistas sobre a receita das vendas. Então, é a margem de lucro líquido. Também é um fator que a gente vai desenvolver, e as empresas fazem isso. Se vocês trabalharem na área financeira, vocês vão estar direto ligado com essas informações, porque são índices que a área financeira trabalha para ver como que está a vida da empresa, né? O outro índice, né, que é o preço sobre o lucro, e é o preço das ações sobre o lucro das ações, ele é utilizado como medida de avaliação da empresa por parte dos investidores, né? Então, ele representa o quanto esses se dispõem a pagar para investir na empresa, para quanto esses investidores se dispõem a pagar. Então, ele mede a confiança do mercado na companhia, porque você tem o preço da ação sobre o lucro da ação, e a fórmula é essa daqui, né? O preço da ação sobre o lucro da ação. Na página, a gente não vai nem entrar muito em detalhe, nas páginas 195, 196 e 197 do livro, ele traz todo o detalhamento dos cálculos, né? Inclusive esse último, né? Que é o preço da ação sobre o lucro da ação. Então, aqui tem a fórmula, ele dá um exemplo aqui, que o preço da ação é 16,875, né? Dividido por 1.000, você ficou no 16
primeiro você vai calcular o lucro por ação, né? Você vai pegar a quantidade de ações dividido pelo número de ações, o valor de todas as ações, você vai ficar no lucro por ação, que é 16,87. Depois, você vai pegar o preço da ação dividido por 16,87, você vai ter o fator, né? Então, essa é uma forma que você vai utilizar. Então, lá no livro, nas páginas 195, 196, 197, ele te dá um detalhamento, ele te dá a demonstração do exercício aqui em 31 de dezembro, ele faz todos os cálculos da margem, do lucro do bruto, da margem do lucro operacional, da margem do lucro líquido e mais o lucro por ação. Então tá bem detalhado, mas a ideia é aquilo que eu falei para vocês, a importância é mostrar esses fatores, o cálculo desses fatores, mas a gente não vai nem se preocupar muito como se calcula, tá? É importante o conhecimento que as empresas utilizam e as vantagens e desvantagens dele, tá? E é claro, a gente não está falando aqui, mas na prova a gente dá uns cálculos desse para pegar vocês, né? O que vocês acham? Oh, meu Deus do céu, não. Não, não vai. Como? Não vai cair na prova, não. A ideia é só trabalhar em cima o que são os índices e tudo mais. Pode ficar tranquilo. Beleza. E aí agora a gente vai para a seção 4.3, que é a análise de sensibilidade financeira. Então, aqui ele mostra um ponto bastante interessante, que as empresas fazem muito isso nessa parte da análise de sensibilidade. Ela trabalha em cima daquilo que é o real, né? Aquilo que eles imaginam, que através de levantamento que as áreas comerciais fazem. Então, eles fazem um esboço daquilo que eles acham que a empresa vai ter, né? De retorno, de ver como que a empresa está atuando no mercado, no segmento. E eles fazem também uma previsão. Isso é tudo previsão, né? Então, eles fazem uma previsão daquilo que os vendedores colheram de informações sobre aquilo que a empresa vai vender, mas também, dentro dessa previsão, eles fazem também uma previsão pessimista e uma previsão otimista. Então, para eles trabalharem no meio disso, do caso, dos casos piores que pode acontecer e dos casos melhores. Para quê? As empresas trabalham com 3 cenários para não ser pega de calça curta, que a gente fala, né? Para não ser pega sem saber o que poderia agir se o mercado tivesse um aumento ou uma retração. O que a gente pode fazer? Eu fiz um planejamento, aquilo que é exato, mas de repente eu começo a ver que o mercado está tendo um aumento. Se eu não pensei o que eu posso fazer, se eu não pensei em ter fornecedores que poderão me atender numa quantidade maior de produto, ou o que eu posso fazer se eu tiver uma retração do mercado no mês que eu fiz a projeção. Então, as empresas trabalham muito com isso, né? Com 3 cenários. E aqui a gente vai mostrar uma ideia para vocês, tá? Então, análise de sensibilidade consiste em avaliar o quanto é a sensibilidade de um cálculo do VPL, do valor presente líquido, em relação às variações de informações complementares, aquilo que a empresa recebe de informação, né? Essas informações complementares podem ser o tamanho e participação do mercado da empresa analisada, além dos preços dos produtos comercializados. E aí várias outras, tem outras variáveis, né? A ideia central é realizar uma análise do valor presente líquido
ela considera o fluxo de caixa ao invés de lucro, né? Descontando corretamente esse fluxo utilizando a taxa apropriada, tá? Então, ele traz aqui para a gente um modelo parecido com aquilo que a gente viu anteriormente dos caminhões, só que são outros valores, né? Ele traz aqui uma demonstração de resultado de uma empresa Brother Army, que ela trabalha com armamentos, né? E ela tem aqui uma receita operacional com os valores 900, 1 milhão, 800, 700 mil, 600, mais as despesas, ela considera as despesas de 100 mil para todos os anos. Tem aqui um fluxo de caixa, que aí é o desconto da receita operacional pelas despesas. A gente chega aqui com fluxo de caixa. Tem a depreciação, que também é a parte da compra de equipamentos e tudo mais. Lucro antes do imposto de renda, 600, 700, 500, 400, 300. O imposto de renda, né, os valores do imposto de renda e o lucro líquido. Então, que é uma demonstração de resultado normal que as empresas fazem, né? Aí, nessa linha de informações complementares, aí ele traz para a gente uma receita projetada de vendas de munições, né, da empresa Brother Army. Então, o que ele fala, né? Que a empresa projeta, inicialmente, foi feito um levantamento, né? E o mercado comporta comprar, né? 200 mil unidades das munições, né? A empresa tem condições de fabricar 100 mil. Então, o que ela vai estar atuando? Ela vai estar atuando com 50% do mercado, né? Através dessa projeção dela, né? Essa é uma projeção normal que ela pensa, que ela faz, né? Então, tendo o preço da munição R$ 9, ela vai vender 100 mil, né? Ela vai ter uma receita de 900 mil. Essa é a projeção real da empresa, aquilo que ela vai tá trabalhando, tá? E o que ela faz? Como eu falei para vocês, essa projeção central, né? É a projeção aquela que é esperada. Então, ela imagina, ela já pontuou que o mercado está estimado em 200 mil, né? E como vai R$ 9 cada uma, né? Cada quilo, ela representa 50%, né? Agora ela vai fazer também uma estimativa pessimista, né? Então ela vai falar que o mercado pode, por algum motivo, não ser de 200 mil quilos, pode ser de 190 mil. Com isso, a participação da empresa vai cair para 47,37. Como o mercado diminuiu, ela não vai poder praticar o preço de R$ 9, porque isso vocês já viram lá nas disciplinas que vocês viram de vendas e mercado, né? Se você tem um tamanho do mercado reduz, né? Se reduz a quantidade das pessoas que querem comprar, né? O que vai acontecer? Você tem que mexer no seu preço, porque você não vai conseguir vender. Então, eles já estão estimando aqui um preço de R$ 8, né? A parte das despesas continua a mesma e o investimento
continua de R$ 1 milhão. Então, o investimento e as despesas não mudam, né? As despesas são fixas, né? E também eles podem projetar uma opção otimista, né? Então, ao invés dos 200 mil quilos, o mercado pode estar com 220 mil, tá? Já aí, nesse caso, a empresa pode atuar, né? Vai ter uma participação do mercado de 60%, né? Como o mercado está melhor, ela também pode atuar com um preço mais elevado, porque vai estar acima daquilo que ela tinha projetado para o mercado e ela vai poder ter um preço elevado. As despesas continuam e o investimento também continua. Quer dizer, isso aqui são projeções que normalmente as empresas fazem, tem áreas das empresas que trabalham com planejamento, né, planejamento de vendas, e eles fazem essas projeções, né? E normalmente eles trabalham nessa linha, né, da esperada, porque você vai fazer uma projeção de vendas, os vendedores vão trazer as informações dos clientes, eles vão ver como que está a parte de interesse dos clientes de comprarem e tudo mais. Isso aqui, as grandes empresas trabalham muito nessa linha, né? Por exemplo, as empresas automobilísticas, automotivas, né? Elas têm que trabalhar nessa linha. Olha, quanto que se planeja vender de automóveis nos próximos meses, ela vai fazer essa estimativa, porque a partir do momento que ela tem um planejamento do que ela tem para vender, ela vai ter um planejamento do que ela vai ter que fabricar, né? E aquilo que ela for fabricar, ela vai ter que sinalizar para os fornecedores aquilo que ela vai comprar dos fornecedores. Então, se a gente aqui não fosse numa linha, a mesma coisa aqui, né? Pessoal, essa empresa de munições, que vende munições, se ela fabrica, ela vai ter que comprar chumbo, vai ter que comprar placas, determinadas placas para se fazer as munições. Então, ela vai ter que sinalizar para os fornecedores que esse vai ser o mercado dela. Mas ela também tem que negociar, falar assim, olha, eu tenho uma previsão otimista que pode crescer o mercado, você consegue me atender com mais produtos? Porque eu vou precisar fabricar mais. Olha, pode existir também uma necessidade que é uma linha pessimista, que pode cair as vendas. Então, eu não vou comprar tudo, eu vou comprar só uma parte. Então, essa sinalização é feita através desse tipo de estudo que as empresas fazem, né? Então, se vocês gostarem dessa linha de planejamento, é uma boa área para se trabalhar. Faltam profissionais para trabalhar nessa linha de planejamento de vendas. Isso é bastante requisitado, né? Faltam profissionais que trabalham nessa área. Então, vale a pena, se vocês gostarem, se aperfeiçoarem nisso, tá? Então, a seguir, né, e com base nessas três informações, é feito, calculado o VPL, o valor presente líquido, dos três cenários, né? Utilizando aquelas informações, utilizando as informações da demonstração de resultado, quer dizer, a gente teve aquela demonstração de resultado padrão, e aí joga-se os valores em cima, os valores otimistas, os valores pessimistas dentro da demonstração de resultado, para chegar no valor presente líquido das informações, né? Então, o que ele traz para a gente? O valor esperado, trazendo o valor presente líquido do lucro, né? A gente chega no 1.717.000 para
a projeção do esperada, né? Na pessimista já cai para 1.279.000 e na otimista já cai para 3.786.000. Então é aquilo que a gente fala, né, da análise de sensibilidade. Então você tem que em cima dessa análise, trazendo para o valor presente líquido, você já começa a ver como que vai ficar a situação da sua empresa se ela estiver atuando numa situação pessimista, que for cair as vendas e tudo mais, ou se for ter um crescimento otimista. Isso aqui também é informação para passar para os acionistas que possam investir na sua empresa, tá? Então, o que ele comenta com a gente, né? Que a análise da sensibilidade nos mostra quais informações são relevantes e ocasionam maior variações nas expectativas dos projetos, tá? Para investimento por parte dos investidores. Assim, no caso em questão, as variáveis que ocasionam maior impacto no projeto são o tamanho do mercado, né? Então, quer dizer, você está posicionando se um mercado vai ser pessimista, se vai ser otimista, né? E a participação da companhia nesse mercado. Então, são dois fatores que podem influenciar e como que a companhia se posiciona nesse lado de como o mercado está se comportando, tá? Então, essas são as formas de avaliação, né? Para entender essa parte de planejamento, pessoal, vocês estão aí ou me deixaram sozinho? Não, Pro, eu estava respondendo uma pergunta do meu filho, desculpa. Ah, não, tudo bem. Não, De tudo toalha, bem. desculpa. Tudo bem, Pode... mas deu para entender? Eu sim, Sim, professor. sim, o senhor Ah, falou. legal. Tranquilo. Ah, legal. É bem nessa linha. É bem importante esse lado de vocês visualizarem, né? Sempre que você vai fazer um planejamento, você tem que pensar que pode melhorar ou pode piorar. E aí, com isso, você vai levar todas essas informações para os investidores também, né? Uhum. Da mesma forma, a gente tem um artigo que aponta lá no livro, né, que fala do índice de rentabilidade, que fala eles exploram um pouco mais, né, então também é interessante buscar se tiver interesse, buscar esse artigo aí, tá? Ah, com essa conteúdo que o senhor deu hoje, encerra, né, a matéria? Só vai faltar 4.4, né? Ah, falta 4.4. Falta 4.4 na próxima aula. Mas daí eu vou trazer algumas coisas para a gente discutir, tá? Tá, legal. Depois que o senhor terminar a gravação, eu te faço uma pergunta dentro do que o senhor estava falando aí, mas... Ah, tudo bem. Então, de minha parte, pessoal, não tenho assim nada mais a falar, né? E o lado para vocês responderem lá com esse link, né? Aquilo que trouxe de informação, aquilo que vocês consideram que trouxe de informação. E é legal, porque em cima do que vocês respondem, eu vejo o que ficou, né? O que ficou claro para vocês, aquilo que ficou mais marcante. Por isso que é legal essa linha de vocês responderem, né? Então, responder aquilo que ficou, aquilo que foi interessante, né? Então, eu tenho pego aí alguns comentários interessantes, tá? Tudo bem, então, pessoal?